Amados, pegue sua Bíblia agora, Números 27, livro de Números 27, versículo 2 em diante. Para nós é motivo de muita alegria nesta noite, né? Daqui a pouquinho nós vamos ter mais uma apresentação, mas hoje é um dia que Deus nos preparou para celebrar com Ele a vida. Amém? Celebrar a vida. Hoje nós estamos aqui para comemorar a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Deus abençoe o louvor. Amém? E nós estaremos falando hoje, hoje é o segundo dia, nós estaremos falando sobre tomando posse da nossa herança. Hoje o tema vai ser a herança das filhas de Zelofeade. Nós estaremos baseados em Números, capítulo de número 27. É muito importante que cada um tenha a consciência de como se mover em Deus. Nós falamos domingo passado, enquanto os irmãos vão se ajeitando aí, sobre a herança de Axa, né? Como um pedido dela fez a história mudar da família dela. Hoje nós vamos falar sobre as filhas de Zelofeade. Verso 2 do capítulo 27 do livro de Números, diz assim: apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que ajuntaram-se contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado. Como não tem filhos, por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, preste atenção, as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falará aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Amém? Eu quero que vocês guardem, frisa bem isso daqui. O Senhor falou a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, mais uma vez nós oramos e te pedimos, fala conosco, segundo a sua palavra, a sua vontade. Todo pensamento cativo agora nós levamos e depositamos ao pé da cruz. Derramamos diante do teu altar agora. Eu quero te pedir, Deus, que a nossa mente seja uma só com a mente de Cristo. Que o nosso coração seja totalmente aberto à palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Abençoa as nossas vidas. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus. Pode tomar assento. Hoje nós estaremos iniciando mais essa ministração. Amados, quando Deus falou para mim, para falar acerca de herança, eu perguntei a Deus em meu coração:
Por que esse tema? Porque falar sobre isso, né? E Deus falou ao meu coração muito forte. Às vezes, nós não vivemos a plenitude daquilo que Deus tem para nós, porque nós não reivindicamos aquilo que é de direito. Essas 3 mensagens, como base sobre herança, nós estaremos falando especificamente sobre isso. Primeiramente, nós temos que entender a história. Quem era a família de Zelofeade? A família de Zelofeade, eles vêm da tribo de Manassés. Se nós pegarmos a história, o povo de Israel estava cativos no Egito por 430 anos. Quando Moisés tirou o povo do Egito com mão forte, a Bíblia fala que Deus caminhou com esse povo pelo deserto, mas Deus fez uma promessa para esse povo. Deus fez uma promessa, dizendo: eu darei a vocês uma terra que mana leite e mel. Amados, Deus não remove ninguém do Egito sem lhe fazer uma promessa maior do que aquilo que ele estava vivendo. Quando Deus nos removeu do Egito, que hoje para nós simboliza o mundo, hoje nós tivemos 3 pessoas declarando publicamente a escolha por Cristo. Deus, ele sempre tem uma forma de revelar a sua vontade e as suas promessas aos seus filhos, seja por profecia, seja por sonhos ou por visões. Mas Deus, ele te remove e ele diz assim para você: eu farei isso na sua vida, eu farei isso com a sua família, eu te levarei a lugares altos, eu te colocarei em lugares que você nunca imaginou. Então Deus, ele vai liberando promessas sobre as nossas vidas. Quando Israel estava atravessando o deserto, eles estavam peregrinando, enfrentando as adversidades da vida. E dentro das adversidades que eles enfrentavam, muitos começaram a murmurar, a reclamar e a dizer: Moisés, tu nos tiraste do Egito para morrer no deserto. Moisés, tu nos tiraste do Egito para padecer de fome. Moisés, tu nos tiraste do Egito para morrer de sede. A Bíblia diz que durante 40 dias, presta atenção nisso. Durante 40 dias, o povo começou a reclamar para Moisés e murmurar. Deus, olhando para o povo, disse assim: olha, por que vocês estão reclamando de tudo que eu estou fazendo? Para cada dia de reclamação, eu acrescentarei mais um ano no deserto. Para cada dia de murmuração, eu acrescentarei um ano no deserto. Então 40 dias se tornaram 40 anos peregrinando pelo deserto. Muitos que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Poucos, que foi aquela geração de 20 para baixo, que entraram na terra prometida. Só que quando eles entraram na terra prometida, que Deus mandou os espias, presta atenção, lá espiar a terra, eu contei isso semana passada, 10 voltaram
desacreditando da promessa, dizendo, ó, aquilo que Deus falou é verdade, só que nós não temos como viver isso, porque os homens que estão dentro da cidade são gigantes. E não só isso, eles são como gafanhotos. E nós não temos como vencê-los. Então, além de murmurar no deserto, eles duvidaram do que Deus poderia fazer. E a Bíblia diz então que Deus não permitiu eles entrarem no deserto. Você sabe por que tem muitas pessoas que não vivem a promessa de Deus? Porque quando Deus chama, e Deus capacita, e Deus faz as suas promessas, muitas pessoas querem viver isso instantaneamente. É como se o culto de domingo, que foi liberado uma palavra profética, fosse algo que Deus ativou, e Deus ativou realmente, só que a pessoa quer que na segunda-feira, no mais tardar, na sexta-feira, se cumpra. E se não se cumprir, então a pessoa, ela entra em descrédito, já não acredita mais. E quando nós não acreditamos mais naquilo que Deus falou, nós começamos a encontrar alguma razão que justifique o fato de não acreditar mais. Então nós começamos a murmurar, a reclamar, a tentar encontrar defeitos. E quando nós procedemos, presta bem, desta forma, reclamando, murmurando, achando que Deus não vai fazer, achando que a palavra não é verdadeira, que Deus não vai cumprir, nós só estamos acrescentando o tempo da adversidade. O que era para se durar um dia, passa para um ano. E às vezes ainda nós começamos a duvidar se Deus ele realmente tem poder para nos dar aquilo que Ele falou. E às vezes nós entramos em sentenças, como o povo de Israel entrou. Porque Tiago diz que o homem que tem dúvida no coração, ele é semelhante à onda do mar, ele vai e volta, mas não chega a lugar algum. E às vezes existem ainda nos dias de hoje, pessoas que vê a promessa, mas não conseguem viver a promessa. É como se a pessoa vê a terra prometida, mas não consegue entrar na terra prometida. A família dessa moça entrou, mas o pai não. E ela retrata uma história, ela chega para Moisés e ela diz assim: Moisés, nós queremos que você vá até Deus, interceda por nós, porque o nosso pai morreu no deserto. Mas ela traz uma justificativa dizendo assim: mas ele não estava entre aqueles que andavam com Coré. Por que ela justifica para Moisés? Porque se ele tivesse com as pessoas que andavam com Coré, elas não teriam direito. Porque Coré se rebelou contra Deus, com os seus homens e contra Moisés. E a Bíblia diz, presta atenção nisso, que Deus abriu a terra e engoliu Coré e todos os seus valentes. Queimou com fogo. Vamos aprendendo.
1 Samuel capítulo 15, versículo 23 diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião não é só uma divisão de uma igreja nos dias de hoje, que muitos tratam rebelião quando uma igreja se divide. Não é só isso. Às vezes o nosso coração entra em rebeldia para com Deus. Nós nos tornamos rebeldes. Já viu pessoas que eles não falam num bom sentido, eu vou hoje ter um particular com Deus, como Jacó lutou com Deus. Não. A pessoa ela diz assim: eu vou pôr Deus na parede. Se Deus não me responder, eu não vou mais. Se Deus não falar comigo, presta atenção, se Deus não falar comigo, eu não quero mais. Se o Senhor não fizer o que eu estou pedindo, eu não mais o servirei. Isso é rebeldia. Eu estou brigado com Deus, não vou mais orar, não vou mais jejuar, eu não vou mais na igreja, eu não vou fazer mais o que Deus me pediu. Isso é rebeldia. E a Bíblia diz que a rebelião, que é rebeldia, é como um pecado de feitiçaria para Deus. Isso não vai te levar, ou não leva a pessoa a lugar algum. Pelo contrário, isso afasta a promessa que Deus tem na vida da pessoa. Isso afasta aquilo que Deus tem com a pessoa, e as coisas vão ficando mais longe. Porque eu não posso ter um coração rebelde, eu tenho que ter um coração, como a Bíblia fala, manso. Por isso que Salomão escreveu: de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Dificuldade todos passamos, luta todos passamos. Eu não vou entrar no mérito, mas rapidamente para vocês entenderem. Uma mulher estava com um filho morto e ela colocou na cama que um profeta dormia. E ela foi lá ter com o profeta. Quando ela foi ter com o profeta pegou o seu moço e disse assim: vai lá e pergunta para ela. Pergunta se está bem com ela. Pergunta se está bem com o filho dela. Se está bem com o marido dela. Se a casa dela está bem. O moço saiu correndo, chegou diante dela e disse assim: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Aquela mulher olhou e disse assim: está tudo bem. Vai bem. Por quê? Os nossos problemas nós não contamos para qualquer um. Contar problema para quem não pode solucionar é simplesmente abrir uma brecha para a murmuração. Mas quando ela chegou diante do profeta, o profeta olhou para ela e disse assim: não está nada bem. Deus vai solucionar o teu problema. Então a primeira coisa que essa mulher, as filhas de Zelofeade faz é o seguinte: nós não estamos envolvidos com rebelião. O nosso coração não está rebelde. Mas nós viemos aqui dizer para você que o nosso pai morreu. E agora a nossa herança vai para os nossos parentes, porque ele não teve filho homem. E a nossa herança vai para os nossos parentes. Você acha justo? Moisés poderia, a Bíblia não diz, mas Moisés poderia ter olhado e dito assim: mas é a lei. Ela disse: não. Vai perante Deus. E diga para Deus. Interceda por nós diante de Deus. E a Bíblia diz que Moisés foi.
Pensa comigo. Pensa comigo. Eu vou fazer uma analogia aqui. Vem aqui, pastor Reginaldo, pastor Jonathan. Vem aqui, Jonas. Pegam 3 cadeiras. Hoje nós temos... Pega 3 cadeiras. Faz favor. Não, 2. Não, 3. Põe uma aqui, ó. Olhem para mim. Eu quero tentar explicar. Sobe os 2 aqui. Dá essa cadeira aqui. Põe essa cadeira aqui, ó. Mais aqui. Jonathan, senta aí, faz favor. Pastor, senta lá no meio. Vou pegar mais um. É aqui, lá no meio. Vou pegar mais um aqui. Vem cá. Jonas, você. Essa cadeira fica vazia. Pensa comigo. Moisés, depois vocês olham para ele, olhem para mim. Moisés foi até Deus e disse: Deus, as filhas de Zelofeade estão pedindo para que eu viesse até o Senhor e falasse sobre a herança, que elas não têm direito. Porque o pai morreu no deserto e não teve filho homem. E elas estão pedindo herança, porque senão a herança vai para os parentes, e elas ficarão sem nada. Sem nada. Olha o que a Bíblia diz. E Deus falou: Moisés, o pedido das filhas de Zelofeade é justo, é correto. Mas, Senhor, a lei, Moisés, agora o que eu estou te dizendo, que o pedido dessas mulheres é justo. E faz o seguinte, Moisés, dê a elas a herança, mas escreve agora a todos os filhos de Israel, escreve, que a partir de agora, todo pai que morrer e não tiver filho homem, a sua herança passará para a filha. Deus mudou a lei por causa daquelas mulheres. Deus, vou falar de novo, Deus mudou a lei por causa daquelas mulheres. Um pedido, Deus recebeu como oração através de um intercessor. Deus olhou o pedido e disse assim: é justo. O que elas estão me pedindo é justo. Eu vou mudar a lei, eu vou mudar o estatuto. E a partir de hoje, elas terão direito. A Bíblia diz, presta atenção, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus ainda hoje muda o que for necessário para responder à oração de uma igreja. Só que nós temos que entender como funciona. Porque Moisés, eu estou falando da lei antiga. Moisés, ele veio, vamos colocar o pastor Reginaldo, simbolizando a presença de Deus. Moisés, ele veio perante Deus em oração. E falou diretamente com Deus em oração. E Deus respondeu a Moisés. E Moisés voltou e falou àquelas mulheres. Hoje não é assim. Vou explicar. Hoje nós temos a pessoa do Espírito Santo. Você já vai entender porque eu pedi para você sentar aqui, não é que você é inferior, não. A pessoa do Espírito Santo hoje
é o que está com a igreja. E eu vou te mostrar. Nós temos a pessoa de Jesus que está sentado ao lado do Pai. Ok? E nós temos o Pai que está sentado ao lado de Jesus. E por que, pastor, que você colocou essa cadeira aqui embaixo? Porque essa cadeira, em uma dimensão mais abaixo, tem um inimigo. Que ele luta 24 horas nos acusando diante de quem? De Deus. Para que você não receba aquilo que lhe é de direito. E ele irá usar acusações com fundamentos contra a igreja. Tudo isso é bíblico. Não estou pregando heresia, não. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Livro do profeta, ficam aí. Livro do profeta Zacarias capítulo 3, versículo 1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava na sua direita, para lhe opor, acusar. Mas o Senhor disse: Satanás, o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor, quem escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este, falando de Josué agora, um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante de Deus. A Bíblia diz que, se você continuar lendo o texto, a Bíblia diz que naquele momento, Deus olhou para Josué e disse assim: Josué, a tua iniquidade eu removo da minha presença. E trocou as vestes de Josué. Deus, ele ouve a acusação, mas ele não age pela acusação. Vamos lá. Apocalipse capítulo 12. Por que eu não coloquei ninguém aqui? Porque ninguém representa Satanás, esse bicho sujo. Ok? Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Olha o que diz. Ah, pastor, mas você está lendo o Antigo Testamento. Então vamos para o Novo. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder de Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vocês lembram quando Jó se apresentou diante de Deus? A Bíblia diz que Satanás se apresentou junto. Ele se apresenta. Então, todo momento, você é acusado. Agora, você tem que entender o seguinte: eu não tenho que me preocupar com isso aqui. Não é aqui que eu tenho que focar. Eu tenho que focar aqui, ó. Então pensa você comigo, em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de blasfemar, entra no teu quarto. Dá um microfone para mim, tem um microfone aí? Dá para usar os dois, Lia? Segura esse microfone. Eu entro no meu quarto, eu estou aqui, ó. Deus, está difícil. Parece que eu não vou suportar. O coração parece que vai explodir, Deus. A minha alma está gritando. É tanta acusação, é tanto levante. Senhor, cura meu filho, cura minha filha, cura minha esposa, cura meu marido. Ah, Deus, abra a porta. Abra a porta. Aí eu estou orando. Aí eu lembro: Senhor, eu pequei.
eu falei o que não devia, pensei o que não devia, discuti com A, discuti com B, vi o que não podia, mas me perdoa. Me perdoa. Olha o que o Espírito Santo faz. Fala no microfone. Filho, estou contigo. Filho, eu estou contigo. Mais uma vez. Filho, eu estou contigo. Às vezes é só isso que o Espírito Santo fala. Só me abraça e repete bem forte. Filho, eu estou contigo. Filho, eu estou contigo. Às vezes Deus não fala muito. Ele entra no teu quarto, ele entra no meu quarto e diz assim: filho, filha, eu estou contigo. Eu estou nessa batalha contigo. E aí nós choramos. Abre o coração. Sabe? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Aí o Espírito Santo pega tudo que eu falei e vai até Jesus, vai lá. Fala para Ele. Até os meus gemidos inexprimíveis. Aí o Espírito Santo vai lá. Só fica parado. E ele começa a dizer para Jesus, porque a Bíblia diz que... A Bíblia diz o seguinte, olha. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E Ele, que segundo Deus, intercede pelos santos. Você saiu do seu quarto. Obrigado, pastor, sua participação. Você saiu do seu quarto. Você orou. Se abriu, em vez de você murmurar, reclamar, você contou para o Espírito Santo tudo o que você está sentindo, tudo o que você está passando, tudo o que você está atravessando. O Espírito Santo levou a tua oração até Jesus. Agora vamos entender isso aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador, entre Deus e os homens. Um só mediador entre Deus e os homens. E sabe quem é esse? Jesus Cristo. Então eu estou, sabe, sendo mediado por alguém muito importante. Ele está mediando a minha causa chegou diante dele. Agora tem uma coisa, aqui está o inimigo dizendo, ele não pode receber. Ele fez isso, ele fez aquilo outro, ele falou isso, ele viu aquilo, ele assistiu aquilo. Só que ele não sabe o que eu estou falando dentro do meu quarto com meus gemidos. Porque ele não pode interpretar os meus gemidos. Ele não sabe o que se passa na minha mente quando me faltam palavras e o Espírito Santo está sondando o meu coração. Mas o Espírito trouxe. Aí olha o que diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, aleluia, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado com o Pai, que Ele é justo, Cristo, o justo. Enquanto eu estou sendo acusado, Jesus ele já está ciente daquilo que eu pedi. Aí Ele intercede por mim, porque Ele vai mediar a minha situação.
ele vai dizer para Deus: eu morri pelos pecados dele. Diga para ele. Pai, eu morri pelos pecados dele. O meu sangue justifica a vida dele. O meu sangue justifica a vida dele. Quando ele intercede ao Pai dizendo assim: Pai, eu morri por ele, e o meu sangue o purifica de toda injustiça, e o meu sangue lava as vestimentas dele, aquela acusação cai por terra. Você sabe o que está acontecendo aqui hoje? Algo muito forte, sobrenatural. Porque já não tem mais acusação. A Bíblia diz assim: bem-aventurados que entram na cidade pelas portas, porque lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então eu estou trilhando o caminho. A minha oração agora chega aqui, diante do Pai. Aqui é a sentença final. Aqui é a sentença final. Aqui é o tribunal. É o juiz que vai julgar a minha causa. É o juiz que vai dar a sentença à minha causa. Olha o que diz Salmo 94, versículo 2. Exalta-te, tu que és juiz da terra. O Senhor que é juiz, Salmo 75, 7 diz: mas Deus é o juiz. Obrigado pela sua participação. Agora minha causa está aqui, Ali, acabou. Aqui estão mediando, intercedendo por mim diante do Pai. Agora o meu pedido chega para Ele, que é a minha realidade de vida. Como essas mulheres colocaram a realidade de vida. Só repete o que Deus disse para Moisés: justo é o pedido dessas mulheres. Justo é o pedido dessas mulheres. Aleluia. Você está entendendo? A tua petição, obrigado pastor, a tua petição, ela chegou diante de Deus. Deus, Ele é o que vai julgar a tua causa. Deus vai julgar a tua causa. Eu quero que você se coloque de pé nesta noite. Essas mulheres, elas faziam parte da promessa. E a promessa na vida dessas mulheres só se cumpriu porque elas fizeram um pedido a Deus. E elas colocaram a real situação da vida delas. Deus te trouxe nesta noite, nesse lugar. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está sondando o teu coração agora. O Espírito Santo está sondando o teu coração agora. Agora eu tenho algo a dizer a você. Ato profético se faz para provocar o milagre. Pega a tua causa agora e apresenta para Ele. Eu vou te dar um tempo, 2 minutos. Apresenta a sua causa nas mãos dEle. Coloca para Ele a tua causa.
Coloca para Ele como você se sente. Diz para Ele como está o teu coração. Diga para Ele como está o sentimento que invade a tua vida, a tua alma. A Bíblia diz que nós temos que nos apresentar diante dEle e colocar as nossas causas. Vem me buscar. Apresenta os teus sentimentos a Ele. Sabe aquele sentimento de culpa? Sabe aquele sentimento de acusação? No tribunal de Deus agora, na igreja do Senhor, Deus está rasgando. Deus está jogando por terra agora. Deus está colocando por terra agora. Esse fardo pesado que você está carregando, Deus está removendo agora. Está dizendo, filho, o meu sangue te purifica de todo pecado. Filha, o meu sangue te purifica de todo pecado. Agora eu vou falar para vocês o que eu estou vendo. Fica de olhos fechados. A tua causa está nas mãos do justo juiz. A tua causa está nas mãos do justo juiz. E hoje, Ele está julgando a tua causa. Hoje, essa palavra é hoje. Hoje, o Senhor está julgando a tua causa. Como Ele julgou a causa daquelas mulheres. E disse, é justo, porque faz parte do que eu prometi a elas. A sua causa diante de Deus está sendo julgada. Tudo que estava sendo influenciado, tudo que o diabo estava arquitetando, toda a ferramenta que ele usou para travar a sua vida, toda a ferramenta que ele usou para travar a sua família, os teus negócios, está sendo quebrado agora. Puf. Está sendo destruído agora. Salmo 46 diz que Deus, Ele quebra o arco, Ele corta a lança e Ele queima os carros no fogo. Isaías diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Hoje, toda ferramenta que o diabo usou até o momento que você chegou aqui, entrou em falência hoje. Foi quebrado agora.
Irmãos, eu vejo como, meu Deus, é como se tivesse caindo ouro nesse lugar. Põe as suas mãos para frente como sinal de recebimento. Deus está liberando algo grandioso sobre a tua vida hoje. Hoje, é agora, é agora. Mudanças significativas estão acontecendo na tua história hoje. Mudanças significativas estão acontecendo na sua família hoje. Mudanças significativas estão acontecendo na sua saúde hoje. Mudanças significativas estão acontecendo agora, nesse exato momento, na tua vida profissional. Deus está sentenciando a tua vitória nesta noite. Pai, eu quero orar pela sua igreja. Eu quero orar pela sua igreja. Eu quero orar pela sua igreja. E eu quero, Senhor, apresentá-los diante do tribunal. Aqui é a sua igreja. Como o Senhor falou ao meu coração e o Senhor sentenciou sobre as filhas de Zelofiade, dizendo que era justo dar a elas a promessa, que seriam as terras que foi prometida a seu pai. Nesta hora, Senhor, libera as promessas. Eu chamo a existência agora. Eu chamo a existência agora. Vem a existência através do nome poderoso de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que através de Jesus tudo vem à existência, o que não existe. Cria-se agora, milagres criativos sejam produzidos agora. Vai tomando posse aí agora. Milagres criativos vão sendo produzidos agora. Agora, receba o milagre de Deus na tua causa. Receba o milagre de Deus na tua vida. Há uma comitiva de anjos que desceu nesse lugar. E ele se colocou de pé no trono por causa da oração da igreja. Vai recebendo aí agora. Vai recebendo aí agora. Recebe agora. Seja tocado, seja tocada, seja tocado por Deus. Vai recebendo aí agora. Milagres estão descendo. Estão acontecendo na tua casa, na tua vida. Que a terra estremeça diante da majestade de Deus está sentenciando a vitória. Deus anulou sentenças que o diabo tinha liberado. Pessoas declararam derrota sobre a sua vida. O diabo decretou falência na sua vida. Liberou até decreto de morte. Mas Deus te trouxe aqui hoje
porque Ele está mudando esse decreto. Ele está dizendo: não vai falir coisa nenhuma, eu vou prosperar a partir de agora. Não vai morrer coisa nenhuma, eu estou acrescentando anos e anos de vida. Vai recebendo aí. Toma posse da tua herança. Levante a tua mão e diga: eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Adore, 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 com um braço de vitória. A vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é sua. A vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é sua. A vitória é sua. Ah,